Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Almeida, mais uma vez com vocês. E hoje eu tenho a grande satisfação de trazer os reflexos do compliance nas estatais brasileiras. Nós vamos tratar de uma dessas legislações federais que estão previstas no ordenamento jurídico nacional, mas eu também quero convidá-los a continuar conosco sempre aqui, para que vocês também tenham acesso aos reflexos nas legislações estaduais e nas normas da Comissão de Valores Mobiliários, né? As leis federais estabelecem premissas muito importantes no que diz respeito aos órgãos federais, aos crimes federais, as orientações no que diz respeito à responsabilidade civil e administrativa, como nós vamos ver. E a gente já tem uma série de iniciativas das unidades federativas, estados e municípios, com relação à incorporação dos programas de compliance dentro das suas próprias instituições e a exigência deles, daqueles que se candidatam a contratar com os estados ou os municípios por intermédio de processos de licitação, né? Nós já temos a lei de licitações que estabelece essa premissa, portanto, quando nós formos abordar as leis estaduais, nós vamos abordar esses reflexos também. E aí nós temos aí uma norma que se aplica mais às entidades privadas que transacionam seus valores nas bolsas de valores, né? A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, estabelece uma série de normas para que essas sociedades anônimas, por exemplo, tenham que cumprir para poder transacionar os seus papéis nas bolsas de valores. E a gente vai ver que as normas de integridade são requisitos de entrada para que isso possa ser realizado, portanto, um mercado muito regulado, em que o compliance é uma porta de entrada e não tem mais volta. O monitoramento precisa ser feito de maneira constante. Há uma série de regulamentações que fazem com que os reportes sejam frequentes, portanto, o compliance ele abrange não só as leis federais, como regramentos estaduais e vai aplicar também aquelas empresas privadas que pretendem transacionar os seus valores no mercado de bolsa de valores, tá certo, pessoal? Bom, então nós vamos tratar das leis federais, especialmente duas legislações que são super importantes, que é a 13.303, que é a lei das estatais, que apesar de só estar regulamentada em 2016, é uma premissa constitucional desde 1988. O Congresso Nacional tardou um pouquinho aí em deflagrar esse normativo aplicado às sociedades de economia mista, às empresas públicas, né, que são entes que atuam no mercado privado quando necessário para o controle do Estado, por exemplo, em determinado setor econômico, ou incentivar que determinado setor econômico seja impulsionado dentro do Brasil, né? Então, tem essas premissas, inclusive, de natureza constitucional, para que o Estado atue no mercado por intermédio de empresas públicas ou sociedades de economia mista. E agora você tem aí um regramento que estabelece o compliance numa série de elementos que nós vamos ver hoje aqui com vocês, né? Para que tenha efetivamente um resultado de políticas dessas empresas aplicados na alta lisura, no alto controle, muito interessante. E nós temos também a 12846, que eu gosto de chamar de lei da empresa limpa, né? Mas essa lei também é conhecida como a lei anticorrupção, né? Que trouxe para o Brasil a possibilidade de responsabilização civil e administrativa das pessoas jurídicas, né? Antes da legislação, a gente só tinha a possibilidade de responsabilização das pessoas jurídicas com relação a danos ambientais. Então, essa legislação resolveu essa questão da responsabilidade das pessoas jurídicas, né? E aí nós passamos, portanto, a ter reflexos disso. E nós vamos ver também que o programa de integridade toma uma importância muito grande no que diz respeito não só aos efeitos da responsabilização, como também da prevenção da ocorrência de atos ilícitos nas organizações. Tá certo, pessoal? Bom, entrando no tema Lei das Estatais 13.303, nós temos aí uma série de elementos que estão previstos objetivamente na regra, né, na 13.303, e o primeiro deles está aí de verde na nossa pizza, né, que é a gestão de riscos. Eu diria a vocês, pessoal, que não existe compliance sem gestão de riscos. A responsabilidade no Brasil hoje, seja ela no âmbito civil, seja ela no âmbito administrativo,
considera a responsabilização com base nos riscos, né? Então, os riscos das atividades são elementos deflagradores para a caracterização das responsabilidades, sejam elas objetiva ou subjetiva. Então, fazer uma boa gestão de riscos previne não só a responsabilização dos agentes, como também faz com que o processo seja retroalimentado para evitar ao máximo a ocorrência de qualquer ilicitude, de qualquer irregularidade no âmbito da organização. Então, o bom compliance inicia-se pelo monitoramento, pela identificação dos riscos das atividades desempenhadas pela organização. E é a partir desses riscos que a gente vai estabelecer mecanismos, por exemplo, de controle interno, que é a fatia amarela da nossa pizza hoje aí. Portanto, o controle interno tem a responsabilidade de fazer a vigilância daqueles elementos que, uma vez identificados pelos riscos, possam virar premissas estabelecidas num código de conduta, que está aqui na nossa fatia lilás. Então, eu identifico os riscos, faço o controle dele, estabeleço quais são as premissas dentro do código e tenho uma unidade de controle responsável por canalizar todos esses elementos. E veja que tudo isso que a gente está falando está previsto na lei das estatais como elemento existencial fundamental para que a gente possa caracterizar a existência, né, de um programa de compliance dentro de uma empresa pública ou numa sociedade de economia mista. Então, uma vez geridos os riscos e estabelecidos os agentes, né, a gente vai ter aí a área responsável pela gestão de riscos, que está no nosso gráfico aí representado pela fatia de pizza laranja, né? E teremos, né, como já disse, o código de conduta, que nada mais é do que um estabelecimento de relacionamentos internos com relação às ações que precisam ser desencadeadas por empregados, empregadores, colaboradores, relações com terceiros, as políticas que precisam ser obedecidas em processos de contratações, as políticas que precisam ser obedecidas, por exemplo, na área de marketing, na área de venda, a evitar, por exemplo, a ocorrência de assédios, sejam eles morais, sejam eles sexuais, a punição das pessoas que eventualmente comprometem aquilo que está previsto dentro desses códigos. Então, tudo isso são premissas estabelecidas dentro do código de conduta da organização. E para que isso possa efetivamente circular de maneira cogente, o canal de denúncias é um elemento fundamental para a garantia do anonimato, a inviolabilidade daquilo que é denunciado, que pode vir a ser apurado pelo órgão de controle interno para verificar dentro do código de conduta qual foi a premissa violada e imprimir aquele violador um sancionamento. Então, o canal de denúncias é uma porta fundamental de entrada de qualquer irregularidade que esteja sendo cometida por um colaborador ou por um empregado que viole o que está previsto no Código de Conduta e que pode verdadeiramente resultar num sancionamento. Então, o canal de denúncias passa a ser, portanto, no âmbito da lei das estatais, um elemento fundamental para que a gente possa ter a rigidez daquilo que está previsto dentro do sistema de compliance da organização. Além disso, nós temos um comitê de auditoria que passa a ter uma importância fundamental, muito influenciado, né, pessoal, pelo que está previsto no normativo americano, que estabelece a auditoria como elemento fundamental de controle de combate a fraudes, a princípio contábeis, né? Fraudes contábeis, fraudes financeiras, e que, como nós vamos ver aqui, tem um posicionamento dentro das estatais muito peculiar, um reporte muito identificado, para que a gente possa garantir o trabalho idôneo desse comitê, né? Portanto, nós temos aí um mecanismo onde cada um tem a sua função, mas, ao mesmo tempo, independente da cor que ele tenha, ele faz parte de um sistema que é representado aí no gráfico pela pizza, né? Variavelmente, a gente destaca os pedaços, mas ele vai continuar sendo uma pizza. E é exatamente essa representação que eu quero dar por esse gráfico. O sistema de compliance, apesar de cada um ter a sua função, ele vai continuar sendo compliance se ele for enxergado de maneira circular
como é o gráfico que está apresentado para vocês. Tá certo, pessoal? Bom, o código de conduta, que é um daqueles pedaços, ele tem que ter algumas questões dentro dele que são fundamentais para que a gente possa verificar a eficiência e a adequação de conformidade do que vai estar previsto no código, né? Então, o código tem que prever os princípios, a missão e os valores da organização, isso é absolutamente fundamental. A gente não consegue fazer gestão de riscos, pessoal, se nós não conseguirmos compreender quais são os princípios, qual é a missão e quais são os valores daquela organização. Então, estabelecer esses elementos é o passo inicial para que você possa ter planos de ação, para que você possa ter objetivos gerais e específicos dentro da organização que vão direcionar os trabalhos de todos os colaboradores envolvidos na busca dessa missão. Então, o código ele precisa espelhar esses princípios, essas missões e esses valores para que ele possa ser orientador efetivo daquelas condutas, né? E não só com relação a princípios e missão, mas também com relação à prevenção de ilicitudes. A gente tem aí uma série de questões como corrupção ativa, corrupção passiva, fraudes, sejam elas contábeis, fraudes licitatórias, né, que precisam ser prevenidas no âmbito das organizações, né, principalmente se tratando de organizações estatais, né, que precisam ter um tratamento adequado dentro do código de conduta e precisa estar dedicado a esses elementos preventores dessas irregularidades que são comuns, que são mais arriscadas, né? Que você precisa ter uma atenção maior, elas precisam estar previstas dentro do código de conduta de uma estatal, né? Além disso, tem que prever a instância de apuração da violação do código, quer dizer, nós já tratamos um pouco lá do controle interno, né? Uma vez visto que vai ser que aquele previsto no código um elemento que deve ser obedecido por todos aqueles envolvidos, todos os colaboradores, tem que ter uma instância que vai verificar efetivamente se houve ou não a violação daquela premissa estabelecida formalmente dentro do código. Que também é importante dizer, pessoal, o código sempre precisa prever premissas formais. O código precisa estar escrito, divulgado e alcançável por todos os colaboradores. Alcançável significa escrito numa linguagem que possa ser compreendida desde a alta administração, ou seja, o CEO da organização, o conselho de administração, a diretoria, para falar de uma linguagem que está prevista na lei das estatais, até o chão de fábrica, que são os funcionários que efetivamente colocam a mão na massa, têm um trabalho mais operacional do que estratégico. Todos esses precisam compreender o que está previsto nesse código. Então, você que é advogado, que está nos assistindo, a grande sabedoria é saber transmitir numa linguagem formal premissas que vão verticalizar a conduta do chão de fábrica até a alta administração. E essa é uma sabedoria que você precisa cultivar para buscar a eficiência das premissas estabelecidas pelo programa de compliance, né? Então, a gente só consegue ter eficiência daquilo que é inteligível. Se as pessoas não compreenderem aquilo que está escrito, a gente não vai conseguir buscar a eficiência. E é por isso que o último item que está aí, eu vou pular um pouquinho, é o treinamento periódico. Porque não basta entregar um código na mão do sujeito. O sujeito precisa estar treinado com relação àquelas premissas previstas no código. Então, treinamento, capacitação, são elementos fundamentais que precisam ter regularidade. Os riscos mudam, as pessoas mudam. Portanto, o código ele tem que ter essa capacidade de adequação a essa mutação para que a gente possa estar sempre à frente nesse passo de prevenção que a gente pretende dar com os programas de compliance. Porque senão nós vamos passar a ser só remediadores ao invés de preventores de riscos que possam efetivamente ocorrer dentro da organização, né? E o canal de denúncias sem retaliação, elemento absolutamente fundamental, precisa ser um canal acessível a todos, tanto aos empregados internos quanto os colaboradores externos da organização,
pessoas que possam fazer denúncias espontâneas para que aquilo seja apurado internamente e não mais venham a ocorrer dentro da organização. E, lógico, que toda violação ao que está previsto no código tem que corresponder a uma sanção que também tem que estar prevista no código. Os mecanismos de prevenção têm que estar previstos e as sanções também. As sanções não podem ficar à conveniência de quem vai determinar as punições. Ele tem que ter diretrizes previstas no código por uma questão, inclusive, né, de segurança jurídica. Imagine os senhores, né, se nós tivéssemos aí crimes de homicídio cujos sancionamentos não estão formalmente estabelecidos e ficasse ao vedrio de um juiz definir qual é o tempo de pena de prisão. Então, a gente precisa, a exemplo do que está previsto num Código Penal, num Código Civil, a gente precisa prever os limites de sancionamento para serem aplicados no caso concreto. Tá certo, pessoal? Bom, a lei das estatais, além de estabelecer as premissas dos códigos, elas também estabelecem que o responsável pelo compliance vai ter, dentro da sua competência, os mecanismos de gestão de riscos vinculados à presidência. Então, aqui a gente já começa a ver, pessoal, como é que a lei das estatais atribui uma importância muito grande aos sistemas de compliance, vinculando, por exemplo, a gestão de riscos à presidência da empresa. Então, a gestão de riscos vai ter que ser algo que vai precisar ser controlado e reportado direto ao presidente daquela organização, né? Então, não é algo que vai ficar simplesmente na rotina da organização e que eventualmente vai revelar um relatório. É algo que vai vincular a presidência e pode trazer a este presidente responsabilidades, né? Uma vez conhecidos os riscos e as iniciativas de mitigação não terem sido tomadas para que possa verdadeiramente evitar que aquele risco seja implementado, isso pode acarretar responsabilização do presidente da organização. Portanto, veja a importância de se estabelecer a vinculação de gestão de risco à alta administração da organização, que não vai estar de responsabilidade direta de qualquer sujeito. Vai ter um diretor estatutário também responsável pelo compliance. A gente não vai ter um coordenador simplesmente. Nós vamos ter um diretor que vai estar responsável pelo compliance dentro das empresas estatais. Então, nós estamos aí, por intermédio da 13.303, subindo a régua e aumentando a responsabilidade de implementação desses mecanismos dentro das organizações públicas nacionais, né? Além disso, as atribuições têm que estar previstas no estatuto da empresa, né? Então, quando for revisto o estatuto da empresa ou uma vez previsto lá o estatuto, ele não pode desconsiderar a necessidade de implementação do programa de compliance e todos os seus elementos ali previstos e encadeados, devidamente responsabilizados, né? E com as suas diretrizes pré-estabelecidas. É isso que quer significar essas atribuições da Lei 13.303, espelhadas nos estatutos das empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Não há mais de que se falar em inexistência de compliance nas estatais. Todas as estatais precisam incorporar os programas de compliance no âmbito das suas organizações. Tá certo, pessoal? Além disso, é trazida a responsabilidade do Comitê de Auditoria, que é responsável pelo controle interno, como nós falamos. Além disso, do gerenciamento de risco, governança e das transações financeiras, que é a principal função do comitê interno. Então, o Comitê de Auditoria ele passa a ser estatutário, com responsabilidade de controle interno, né? E fazer também todos esses elementos que correspondem ao coração do compliance. Fazer o gerenciamento de risco da organização significa estabelecer elementos necessariamente indispensáveis para a efetividade do compliance. Você saber quais são os riscos que são assumidos pela organização, aqueles que precisam necessariamente ser mitigados, podem ser terceirizados
ou aqueles que efetivamente são ser excluídos. Só vai conseguir fazer isso quem tiver um gerenciamento de risco. E aqui o Comitê de Auditoria passa a ter essa função estabelecida na lei das estatais e que tem que estar efetivamente regulamentado no Estatuto da Organização e estabelecer o vínculo direto com o Conselho de Administração. E aqui tem um elemento muito peculiar, pessoal, porque o Conselho de Administração não é um único sujeito, ele é um colegiado. Então, veja que vincular o compliance ao Comitê de Auditoria, que, por sua vez, reporta-se ao Conselho de Administração, quer tirar a pessoalidade das decisões, né? As decisões em matéria de controle interno e gerenciamento de risco nas estatais passam a ser decididas colegiadamente. Primeiro pelo Comitê de Auditoria, depois pelo Conselho de Administração. Então, podemos dizer que a tônica da legislação é estabelecer a independência das ações de compliance e as decisões colegiadas para que elas tenham mais eficácia e não sejam pessoalizadas. Então, isso é absolutamente importante em matéria de governança. É você estabelecer um mecanismo harmônico que possa responder de maneira efetiva com decisões colegiadas, que não dependam de uma vontade de um único sujeito, mas de uma deliberação por aquele colegiado que tem aquela competência. Então, essa vinculação é absolutamente importante para que a gente possa dar não só a impessoalidade das decisões, como também a transparência, que a gente sabe que é um dos elementos fundamentais no mecanismo de governança corporativas contemporâneos e premissa da lei das estatais também, tá certo? Além disso, pessoal, nós temos o dever de monitoramento. Os mecanismos de compliance, eles não são um fim em si mesmo. Eles não se encerram com a mera implementação. O mecanismo de compliance, ele é circular. Ele precisa estar sempre em atualização. Ele precisa estar sempre em adequação. As práticas previstas no Código de Conduta precisam estar sempre atualizadas. A gente tem uma série de elementos que nos surpreendem ao longo da jornada. Um deles nós acabamos de viver, pessoal. Nós fomos surpreendidos por pandemia e códigos de conduta, elementos de governança, precisavam ser revistos para a adequação da manutenção do trabalho em home office, por exemplo. Quais são as condutas que eu devo manter dentro do meu home office? O que é de responsabilidade da empresa com relação a home office? O que eu preciso prever no meu código no que diz respeito aos reflexos do direito do trabalho no desempenho das atividades do home office? Né? Como é que vão ser as deliberações dos conselhos a partir da impossibilidade de ter a convivência pessoal do conselho, a reunião do conselho na sede da empresa? Todos esses elementos convidaram os compliance officers das organizações a rever premissas previstas dentro dos códigos de conduta, elementos de funcionamento de governança previstos nos respectivos estatutos, para poder garantir o pleno funcionamento das ações estatais nos momentos de exceção. Então, veja que a jornada que aquela empresa desencadeia com os seus princípios, eventualmente tem alguns percalços que precisam ser superados por intermédio da revisão dos seus normativos internos, que são elementos absolutamente importantes de oxigenação das condutas. Portanto, o monitoramento frequente para a revisão e o aprimoramento dos programas de compliance é um elemento fundamental previsto nas leis das estatais, na lei das estatais, me perdoem. E o Conselho de Administração, né, pessoal? O Conselho de Administração é um elemento fundamental, é um colegiado que tem as atribuições estratégicas, né, de decisões das ações estratégicas que vão ser tomadas nas estatais, né, sejam elas empresas públicas ou sociedades de economia mista, e ele tem aí a responsabilidade de supervisionar e auxiliar na implementação do compliance nas estatais. Veja que o Conselho de Administração, pessoal, apesar de estar escrito implementar, ele tem uma função estratégica, ele não tem uma função operacional. Ele vai fazer operar
com elementos de previsões estratégicas por intermédio dos comitês de auditoria, das coordenações, da diretoria, como nós já vimos aqui, protagonizada por um diretor estatal. Então, nós temos aí o Conselho de Administração como órgão de responsabilidade, muito mais de supervisão do que de implementação. Mas ele é que vai dar as diretrizes, por isso que a lei estabelece essa questão da implementação como uma responsabilidade do Conselho de Administração. Portanto, revisões de políticas de compliance, estabelecimento de novas diretrizes com relação à gestão de risco, reporte dessas circunstâncias, são pautas que frequentemente vão estar lá previstas nas reuniões do Conselho de Administração, certamente, tá certo? E o Comitê de Auditoria, que além de ter uma função fundamental no que diz respeito ao controle interno, também controla a qualidade desses mecanismos de integridade. É o Conselho de Auditoria que, na prática, vai reportar ao Comitê de Auditoria que, na prática, vai reportar ao Conselho de Administração os elementos do programa de integridade, não só com vistas a oxigenar as diretrizes estratégicas, como também coletar ações que precisam ser implementadas operacionalmente no contexto contemporâneo daquela organização, tá certo? Pessoal, eram essas as questões que a gente gostaria de tratar. A lei das estatais, ela superou aí um grande período de implementação. A gente já tem a maior parte dos estatutos prevendo os mecanismos de integridade. A gente tem contemporaneamente alguns desafios, né? Muitos de nós vimos aí recentemente na Petrobras indicações que não estavam em conformidade com as previsões estatutárias, né? Desafiavam aquilo que está previsto não só na 13.303, como também nas previsões estatutárias, né? Isso são questões que são contemporaneamente verificadas. Há, de fato, uma tendência a gente incorporar cada vez mais os modernos elementos de governança corporativa dentro do funcionamento dessas instituições, porque a premissa da 13.303 veio a trazer esses elementos como elementos obedientes fundamentais para que a gente possa buscar eficiência no desempenho das atividades que têm reflexos econômicos inegáveis no mercado brasileiro. Tá certo, pessoal? Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu espero que eu tenha esclarecido essas circunstâncias dos mecanismos de integridade dentro da lei das estatais. Qualquer dúvida que você tiver, mande uma mensagem conosco, deixe um comentário, mande um direct, mande um message. A gente vai estar sempre atento aos comentários de vocês. Espero que vocês possam curtir esse vídeo, assim como curtirão os vídeos que a gente vai apresentar para vocês, e continue nos acompanhando aqui. O canal do Compliance sempre vai estar à disposição para veicular para vocês as melhores informações com relação aos reflexos do compliance, sejam nas empresas públicas, sejam nas empresas privadas e sejam na vida cotidiana. Um sujeito íntegro é um sujeito que exponencia valores, portanto, gera abundância com isso. Eu espero que você, que é advogado, se sensibilize com isso, incorpore o compliance dentro da sua carteira de consultoria e possa ser esse sujeito abundante que promova a integridade por onde quer que passe. Um forte abraço e até a próxima, pessoal!